Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre cheque. Um título de crédito um pouco mais moderno, se assim a gente pode dizer. Um título de crédito que, na minha opinião, é o mais fácil da gente visualizar. É o que talvez você aí desse lado tenha tido maior contato. E por isso fica muito mais fácil de entender a teoria quando eu falo em cheque. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o cheque é um título de crédito formal, um título de crédito vinculado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o cheque só vale como cheque se ele for exatamente como a lei determina que ele seja. Não é à toa que todos os cheques de qualquer banco, de qualquer conta, têm a mesma cara. Você já viu um cheque muito diferente do outro? É claro que vai mudar o nome do banco, muda a cor da folha do cheque, mas a estrutura do cheque, você já viu ser diferente? Você já viu algum cheque que a assinatura não fica naquele lugar padronizado? Algum cheque que não tem os dados da conta assim em cima, lá no cabeçalho? Que não tenha primeiro um quadro para a gente colocar o valor numérico, para depois embaixo escrever o valor por extenso? Enfim, com certeza você nunca viu um cheque brasileiro que seja diferente desse padrão. Por quê? Porque será que um banco fez um modelo de cheque e os outros todos copiaram por preguiça de fazer diferente? É claro que não. Os cheques só são iguais porque a lei impõe que eles sigam e respeitem exatamente esse padrão. Por isso, todos os bancos fazem cheque da mesma forma. Se eu pegar um pedaço de papel, recortar um pedaço de papel e escrever como se ele fosse um cheque, eu posso ir no banco e vou trocar esse pedaço de papel como cheque? Não, porque o cheque é um título formal. Ai, professor, é óbvio. Claro que tem que ter uma forma, é um documento. Não, não é óbvio. Porque outros títulos de crédito, que têm a mesma função de um cheque, não são formais. Por exemplo, uma nota promissória. Se eu pegar um papel de pão e escrever uma nota promissória, ela tem o mesmo valor do que se eu fizer isso num documento cheio de carimbos e timbres e firmas reconhecidas. Enfim, o cheque, especialmente, é um título vinculado, um título de crédito formal. Por isso que todo cheque que você vê é sempre igual. Olhando para esse cheque, eu tenho certeza que você reconhece esse documento. Ele é igual a todos os outros que você já viu na sua vida. Repara que o valor que aquele cheque representa é sempre colocado, incluído no mesmo lugar. Olha lá onde está indicando o item 1 da nossa figura. Da mesma forma, onde vai o valor por escrito, nas linhas 2 e 3, o nome de quem vai receber o cheque, a quem eu estou dando o direito de sacar aquele cheque, lá no item 4, data, assinatura, a configuração nunca muda. Isso faz do cheque um título vinculado. Mas o que importa mesmo a gente saber é para que serve um cheque. O que é, na verdade, um cheque? Um cheque é a expressão de uma ordem de pagamento. Ou seja, o cheque é um documento que diz para o mundo que uma pessoa ordenou que outra pessoa pagasse uma quantia a um terceiro. O jeito mais fácil de visualizar isso é desenhando. Vamos supor que eu, Lila, tenha comprado um computador do Joca. Eu comprei algo do Joca e paguei o Joca com um cheque. O que esse cheque diz? Esse cheque diz: banco, eu ordeno
que você pague a quantia que consta nesse cheque para o Joca. O Joca, quando recebe o meu cheque, vai até o banco, entrega um cheque e recebe de volta dinheiro. Agora você me pergunta, por que é que eu posso mandar o banco transformar um pedaço de papel meu em dinheiro na mão de outra pessoa? Porque eu e o banco temos um contrato. O banco diz para mim, se você mantiver uma conta aqui e deixar esta conta com saldo, ou seja, deixar essa conta com dinheiro, você, sempre que precisar pagar para alguém, pode entregar para essa pessoa um pedaço de papel indicando quanto você quer que seja pago. Essa pessoa vai vir até aqui o banco e vai receber o valor expresso nesse documento, o valor desse cheque. Veja que eu tenho uma relação com o banco que me permite ordenar que o banco pague para alguém a quantia que eu estou devendo. Sempre que existir esse tipo de relação em se tratando de títulos de crédito, sempre que uma pessoa emite o documento, mas quem paga é uma outra pessoa, a gente está diante de uma ordem de pagamento. Não é óbvio? Lila manda banco pagar. Eu não estou pagando ninguém, eu estou mandando uma pessoa pagar no meu lugar. Esse cheque, então, diz exatamente isso. Lila ordena que o banco pague tantos reais para Joca em dia tal. Dentro dessa relação, cada uma dessas figuras recebe um nome diferente. Quando a gente desenha e conta essa história de pano de fundo, é muito fácil a gente entender o que é um cheque. O duro é quando tudo isso é substituído pelos nomes, os nomes mais teóricos que essas pessoas recebem, que às vezes não permitem que a gente entenda o que cada uma delas é aqui nessa relação. Quem emite o cheque, no nosso desenho, a Lila, é chamado de sacador ou emitente. Quem saca um cheque, quem dá a ordem de pagamento, se chama sacador ou emitente. O banco, que é quem paga o cheque, é chamado de sacado. Por isso que muitas vezes a gente escuta a expressão, o banco sacado é o Banco do Brasil, o banco sacado é a Caixa Econômica Federal. Ou seja, é o banco que recebeu a ordem de pagar um determinado título. E esse daqui, que é quem vai receber o valor, é chamado de beneficiário. Sacador, quem emite o título. Sacado, quem paga o título. Beneficiário, quem recebe o dinheiro que está expresso no título. O título diz: Lila ordena que o banco pague tantos reais para o Joca no dia tal. Aqui eu preciso fazer uma pausa. Outra característica muito importante do cheque é que, teoricamente,
ele é sempre uma ordem de pagamento à vista. Isso significa dizer, em outras palavras, que aquele bom para que a gente costuma escrever em cheques pré-datados, eu estou passando um cheque hoje, mas eu vou colocar bom para 1º de dezembro de 2020, de acordo com os termos da lei, não existe. E não produz efeitos nesta relação aqui. Quer ver um exemplo? Nesse caso que eu montei aqui, se a Lila tivesse falado para o Joca que vai pagar R$1.000 pelo computador, o banco vai trocar esse cheque por R$1.000, mas que ela só vai colocar dinheiro no banco, ela só vai cumprir a parte dela nesse contrato, ela só vai ter esses R$1.000 disponíveis no banco daqui a 2 meses. Preenche o cheque, que é um documento formal, e embaixo coloca bom para 2 de junho de 2020, por exemplo. Nesse exemplo aqui, se o Joca, que tem um cheque na mão, que tem esse bom para anotado no cheque, for no banco hoje, 2 meses antes do vencimento, e falar para o caixa do banco, eu quero sacar esse cheque, eu quero receber esse cheque, o banco paga o cheque. Tendo dinheiro, o banco paga. Não tendo saldo na minha conta, o banco vai dizer, depositei o cheque e voltou por falta de fundos. Mas o banco vai agir normalmente. Nem olha para esse bom para que está no seu cheque. Você predatar ou pós-datar, como seria correto, a forma correta de falar um cheque, não significa absolutamente nada para essa relação aqui. Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ou seja, quando te entregam um cheque, na mesma hora você pode pegar esse cheque e ir no banco para receber o dinheiro que ele expressa. Mesmo que ele esteja pré-datado ou pós-datado. Bom, então, professora, você está querendo me dizer que se eu fiz uma negociação com uma pessoa, combinei que eu ia pagar daqui a 2 meses, passei um cheque e escrevi no cheque que eu só autorizava que esse cheque fosse depositado, sacado daqui a 2 meses. A pessoa vai lá hoje, na maior sacanagem, recebe o cheque antes do momento em que a gente combinou e não vai acontecer nada, eu não tenho proteção nenhuma. Bom, a jurisprudência, ou seja, os tribunais tentaram melhorar essa situação. De acordo com a justiça, o bom para pré-datar um cheque é algo que a lei não permite. A lei é clara no sentido de dizer que um cheque deve ser pago à vista. Mesmo assim, isso é um costume que está amplamente, praticado no nosso dia a dia. Então, não é correto que numa situação como essa, a pessoa que agiu de má fé e foi receber 2 meses antes do combinado cheque, não tenha nenhum tipo de problema, e eu, que passei o cheque com toda a cautela, combinando com alguém que só ia ser pago daqui a 2 meses, fique no prejuízo. É por isso que a jurisprudência fala, nesses casos, o cheque vai ser pago, o banco cumpriu a parte dele, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Em relação a isso, não existe problema nenhum. Mas, sempre que alguém tem um cheque pré-datado para receber, não respeita o que foi combinado e deposita antes da data combinada, antes da data indicada aqui no bom para, esse alguém aqui agiu de má fé, prejudicou o sacador e por isso deve ter que indenizar essa pessoa.
A indenização, ela pode ser, pode reparar dois tipos de prejuízo. Um prejuízo material, vamos supor que pagando esse cheque para ele antes da hora, o dinheiro que eu tinha, que era para pagar a mensalidade da escola do meu filho, acabou na minha conta e eu tive um problema sério com juros, multa. Então eu posso cobrar esse prejuízo material que eu tive e também existe direito à indenização por dano moral. Então, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Formalmente, legalmente, ele deve ser pago assim que ele é colocado em circulação. O banco não tem obrigação de respeitar esse pré-datado, esse bom para que consta no cheque. Mas, se alguém passa um cheque pré-datado e a pessoa que recebe, de sacanagem, ou porque não atentou, ou porque não respeitou essa data, recebe antes do combinado, entre eles pode haver uma ação. Eu, por exemplo, posso processar o Joca, pedindo para ele reparação de todos os danos que isso me causou. Sejam eles danos materiais, sejam eles danos morais. Bom, o cheque é um título de crédito. E os títulos de crédito, eles circulam como se fossem dinheiro. E eles têm, então, a natureza, a tendência de passar de uma mão para outra. Se eu passei um cheque para o Joca, será que só o Joca pode ir no banco receber esse cheque? Ou será que esse cheque pode ser repassado para terceiros? Será que o Joca pode pagar uma conta dele com o cheque que eu passei para ele? Bom, a resposta para isso a gente vai ver num vídeo especial, quando a gente conversar sobre endosso. Não perde. Beijo e tchau!